Olá, seja muito bem-vindo ao programa Reticências, seu estudo dinâmico, prático da lição da Escola Sabatina, nosso encontro semanal, onde teremos a oportunidade de conversar sobre temas que são fundamentais para a nossa vida. Estamos aqui nos estúdios da FAD Minas, nossa Faculdade Adventista de Minas Gerais, com convidados muito especiais. E juntos passaremos as próximas semanas estudando sobre educação e redenção, tema muito importante, é ou não é? E é sobre esse tema que nossos convidados irão conversar conosco aqui nesses encontros. Quero conversar com o pastor Wesley Pontes, nosso capelão universitário, responsável espiritual aqui pela nossa universidade também. Eu estou aqui também com a Rayane Lacerda, aluna do 6º período de Pedagogia, que é um tema que ela com certeza deve gostar muito e vai ser uma lição super legal, né? Johnny é professor de Biologia aqui da nossa instituição. Seja também muito bem-vindo a este encontro especial. E eu, pastor Rafael Duarte, sou pastor da igreja da FAD Minas. E para a gente começar o nosso encontro, iremos começar falando com o nosso Deus. Rayane, por favor, ore para nós. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado conosco e por mais uma vez iniciarmos o estudo da lição. Queremos pedir ao Senhor que esteja conosco, seja o nosso professor e fale aos nossos corações. Por Jesus que oramos. Amém. Muito bem, nesse momento a gente vai introduzir aqui o estudo da nossa lição. Toda semana nós daremos a introdução para entendermos um pouquinho mais a respeito daquilo que nós vamos estudar. Afinal de contas, o que é educação no Éden? Por que a educação ela era necessária ali no Éden? Muitos estudantes da Bíblia, eles conhecem até a seguinte ordem lógica: Deus cria o ser humano cai em tentação e o ser humano é expulso do jardim. Agora, o que acontece nesse meio termo, fica no nosso coração ali a questão, fica no nosso coração a dúvida, e a Bíblia fala a respeito disso, a respeito desse assunto, fala a respeito do que aconteceu naquele meio tempo ali, e a gente vai estudar sobre isso durante essa semana. Agora, ao ler esta lição, ao estudar a respeito dessa lição, que todos nós que estamos aqui já estudamos a respeito dessa lição, o que foi que você, Rayane, qual foi a mensagem assim, importante da lição? O que é que você acredita que a lição dessa semana vai trazer para a gente? Deu para perceber bem claramente que Deus é muito didático, né? O Jardim do Éden se tornou ali uma sala de aula e toda professora, principalmente de educação infantil, adora enfeitar as salas. E Deus ele fez isso para ensinar Adão e Eva de algumas formas e usou a natureza, usou a sua presença para ensinar. E a gente consegue tirar da lição que Deus ele queria ensinar a Adão e Eva algumas lições importantes para ao longo de toda a vida da humanidade. Johnny, quando a gente fala de educação no Jardim do Éden, o tema dessa lição, embora nós abordemos aí outros títulos, o tema da lição é educação no Jardim do Éden. O que é que isso te traz à mente? O que é que mais impressionou a sua mente durante o estudo dessa lição? Quando nós estudamos, né, a gente sempre vive numa sala de aula, em ambiente fechado, né? Mas quando a gente fala do Éden, a gente tem o quê? Todo o jardim, a gente tem ali tudo que Deus criou sendo utilizado da melhor forma didática para apresentar os conteúdos, os temas, o que Deus queria para aquele casal que estava ali presente. E tem uma outra coisa muito interessante para a gente levar em consideração, é que tinha o contato real com Deus. Coisa que a gente não está tendo nesse momento por causa da pandemia. Então, você ter ali a figura do professor, o próprio Deus na sua frente, no jardim que ele tinha criado, é algo que a gente não consegue entender, a gente não consegue processar. Mas que devia ser algo sensacional, excepcional, se existir palavra para isso, para eles naquele momento. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta para você. Será que você consegue responder essa pergunta? Durante todo o estudo desse nosso programa aqui, nós vamos pensar nele. A pergunta é a seguinte: se Deus, ele criou o homem e a mulher perfeitos, à sua imagem e semelhança, por que que mesmo ali no Éden, eles precisavam ser educados? Continua com a gente, que já já você descobre a resposta. Pastor Rafael. Bom, eu acho que eu gostei aqui de ouvir os destaques aqui que a gente já trabalhou, pastor Wesley, porque a pedagoga falou sobre a perspectiva de Jesus, de Deus, como professor que cuida do jardim como uma sala de aula. O professor de Biologia falou da importância da criação e das obras da criação, da vegetação, dos animais, de tudo mais que fazia parte desse processo didático. E eu, como pastor, eu vou começar aqui mostrando Jesus como
quem pastoreava como professor. Ele utilizava a educação para pastoreá-los. Ou seja, quando Jesus chegava para ensiná-los no final de cada dia, ele também estava ali para olhá-lo com um olhar pastoral, de amor, de pai, que quer cuidar do seu filho. E quando você pensa em educação hoje, nós também pensamos que o ideal de Deus sempre foi que a educação fosse um canal para que pessoas pudessem viver um pastoreio. O professor acaba que ele se torna também um pastor. Agora, contexto histórico, só para a gente poder entender o que nós vamos conversar aqui. Dentro desse contexto histórico, pensa comigo. Deus tinha um plano original. E esse plano original era um plano de felicidade, um plano maravilhoso para que toda a raça humana pudesse viver dentro de um clima todo favorável para uma vida com muita qualidade. O grande problema é que o ser humano foi desobediente à voz do grande mestre. Ou seja, tudo que Deus criou era perfeito. Eles tinham a melhor escola, eles tinham o melhor professor, eles tinham o melhor ambiente, eles tinham tudo para ser os melhores alunos. O problema é que Deus quis fazê-los à sua imagem e semelhança. E por fazê-los à sua imagem e semelhança, eles eram livres. Porque Deus é livre. Então o ser humano também era, para amá-lo ou para rejeitá-lo. E infelizmente, eles acabaram caindo numa mentira. E essa mentira fez com que eles deixassem de viver esta grande oportunidade. Ou seja, do plano original de Deus, acabou que teve que surgir outro plano para que a raça humana pudesse continuar. Mais ou menos isso a gente consegue entender o que a lição vai conversar, né? Agora, para a gente poder dar continuidade a esse tema, eu quero convidar você a assistir comigo esse pastor convidado que vai nos trazer este vídeo, vai conversar um pouquinho sobre qual é a perspectiva dele sobre este tema de educação. Assista comigo. O Jardim do Éden foi, com certeza, a grande, maior e melhor primeira escola da humanidade. Ali, os nossos primeiros pais receberam as primeiras lições do melhor professor, Jesus, o grande professor. Ele tinha a função de ensinar os mistérios da natureza aos nossos primeiros pais, e esses mistérios, esses ensinos, passariam depois através deles para as futuras gerações. Jesus, então, foi o melhor professor. E ali ele destrinchou tudo aquilo que Adão e Eva queriam conhecer. Por exemplo, coisa simples, né? Por que o bico do tucano ele é colorido? Quem é que pintou o bico do tucano? Eu imagino que todas essas questões que passavam, e tantas outras que passavam na mente de Adão, Jesus como professor e criador da natureza e do ser humano, ele foi explicando, ensinando, cumprindo ali o seu papel. E Adão, como aluno, aprendeu do grande professor os mistérios da natureza. Ninguém gosta de ter pessoas que vão intrometer naquilo que você tinha planejado. Fala a verdade, quando você planeja algo e espera que esse algo seja maravilhoso, tem alguém que intromete, acaba que traz e tira um pouquinho do foco. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Jardim do Éden. Afinal de contas, Deus fez um plano maravilhoso para que seus filhos ali pudessem construir as suas famílias, mas eles acabaram permitindo que alguém, nesse caso a serpente Satanás, intrometesse nesse plano original. E mais do que isso, eles pararam para dar ouvidos a alguém que estava ali e eles sabiam que eram intrusos. Afinal de contas, Deus tinha criado apenas os dois. As coisas estavam tudo indo bem, até que por algumas desobediências e por estar perto demais de uma árvore que Deus falou para eles não estarem, ou seja, não ouviram a voz do professor, eles acabaram caindo numa mentira. E essa mentira tem consequências até hoje. Eu também tenho um título para comentar. O meu título é Negligenciando a Mensagem. Muitas vezes nós negligenciamos a mensagem de Deus, seja ela uma mensagem de advertência ou seja ela uma mensagem de repreensão. Neste caso aqui da lição, nós encontramos Eva negligenciando o que Deus falou e por conta disso comendo do fruto. E claro, tendo todo aquele desdobramento da entrada do pecado no mundo e a entrada da morte. Então, é muito importante não negligenciarmos a voz de Deus para cada um de nós. Bom, Rayane, chegou a sua vez. Rayane, quando nós pensamos em Éden, em queda, em perda, também pensamos em recuperar o que foi perdido. Quando vem esta frase à sua mente, o que é que esse título diz para você? A gente consegue acompanhar, depois da entrada do pecado no mundo, precisou ter um plano B para a salvação do ser humano ali. E a gente consegue acompanhar todo o processo de didática, vamos falar de novo da didática de Deus, porque no primeiro plano ele dá ali a responsabilidade, ele autorresponsabiliza Adão para cuidar da natureza, para dar nome, para dar... E a gente aprende isso em pedagogia, a gente aprende a dar responsabilidade para o aluno. E quando a gente vê ali, com a entrada do pecado no mundo, o novo significado da educação era levar
os homens, a humanidade agora, conhecer a respeito de Deus. Esse também era o primeiro processo, só que agora eles perderam total o acesso direto com Deus e tornar o homem à semelhança de Deus, trazer aquele elo perdido novamente. Muito bem. E finalizando aqui o nosso último tema, quem vai comentar para a gente é o Johnny. Johnny, o último tema é os que desprezam a autoridade. Tem gente que despreza a autoridade. O que é que você pode falar a respeito disso no contexto da lição? É interessante notar que é um puxado da lição de quarta-feira. Todos nós desprezamos, como pecadores, a mensagem de Deus. Mas ele faz o que pela gente? Ele nos dá a oportunidade de, mais uma vez, termos o contato com ele, um contato real. O que foi perdido no Éden, o contato que existia entre o humano e Deus, ele faz com que, através do seu sacrifício, da nossa submissão, tenhamos de novo esse contato. Então, aqueles que nós, como por exemplo, desprezamos a sua autoridade lá no passado, e hoje, como pecadores, nós temos a oportunidade de escolhermos voltar para ele. Não aceitar só a condição final, a condenação. Nós temos a oportunidade também de optarmos por estar do lado dele. Maravilha, é isso aí, tá vendo? Esse é o programa Reticências, a ideia é a gente continuar tendo esse tema dinâmico, fácil, para que você possa acompanhar aí. Espero que você esteja com o seu guia de estudo acompanhando conosco e toda semana estaremos reunidos para esse propósito. Gente, a gente tem visto bastante coisa, é muito tema, é coisa boa, a didática é boa, como a palavra que a pedagoga gosta. E falando em pedagoga, Rayane, deixa eu perguntar uma coisa para você importante. Por que Deus ele começou esses momentos de ensino com os seus alunos Adão e Eva, dando atividades práticas? Por que Deus não se limitou apenas à teoria e foi direto para a ação? Toda boa prática ela vem seguida de teoria também, né, pastor? Sim, importante. E quando a gente estuda ali nos 2 primeiros anos de pedagogia, a gente vê que a criança ela precisa ter responsabilidades para ela se sentir como cidadão ativo na sociedade. Adão e Eva foi a mesma coisa, foi o mesmo processo que Deus usou ali para Adão e Eva. Adão, principalmente, ele se tornou responsável por atividades para dar nome aos seres, por cuidar da terra, por cuidar do jardim. E isso trouxe a Adão uma essência de propósito também, né? Deus, ele é muito minucioso nas coisas que ele faz. Então, ao trazer atividades para Adão, ao dar responsabilidades para Adão, eu acredito que Deus tenha trazido para ele o senso de propósito também naquele comecinho ali. Maravilha. Johnny, gostei. Agora, veja bem. Quando Eva recebeu lá essa intromissão da serpente, a serpente falou uma mentira, e a gente sabe que a mentira é uma inimiga da educação. Agora, eles tinham o professor disponível, Jesus estava ali disponível. Por que Eva não foi lá pedir orientações ao seu professor? O que Eva fez é muito comum dentro da ciência, pastor. É muito comum. Existem coisas que a gente precisa, de fato, pesquisar, procurar saber para ver se é verdade, e tem outras que a gente não precisa fazer isso. O tempo passou e a gente não precisa mais fazer. Por exemplo, eu sei que existe um órgão dentro do meu corpo que pulsa, é o coração. Eu posso pesquisar? Posso. Mas eu posso duvidar disso? Não, porque alguém já fez isso por mim. Agora, Eva tinha quem? Tinha o próprio Deus ali. E Eva duvidou do próprio Deus, do ensinamento de Deus, de que se comesse daquele fruto, certamente ela iria morrer. A conversa que existe com a serpente, você vê que existe uma recaída na frase. Ela falou, não, a gente vai morrer. Perdeu-se certamente essa ênfase no que aconteceria, e Satanás se aproveita disso. E, de fato, quando ela come o fruto e não morre, ela dá razão a quem? A serpente. Olha só, não, o que Deus me falou não era aquilo que acontecia. E o maior problema dela é o que a gente observa muito na ciência, é que muitas das vezes a gente está ali provando realmente que a grama é verde, mas a gente sabe que é, e nada vai mudar. Então, tem coisas que já estão pré-estabelecidas que a gente perde tempo, e foi o que Eva fez, e, infelizmente, nós temos as causas disso, os problemas associados a isso até hoje. Muito bom. Isso aí. Pastor Wesley, se a gente levar em consideração que o Jardim do Éden foi a primeira escola e que eles acabaram sendo meio que reprovados nessa escola, por que eles precisaram ser expulsos desse jardim? Você já foi expulso da sala de aula, pastor Wesley? Conta pra gente aí por que eles precisaram ser expulsos. Expulso da escola eu nunca fui. Da sala de aula o professor me pedia para ir passear, para conversar com a diretora, para assim formar um vínculo de amizade mais profundo, né? Mas no caso de Adão e Eva, eles foram expulsos dali porque aquilo que eles poderiam aprender ali dentro, eles já não iriam mais aprender
porque eles iriam aprender cada vez mais a ser a imagem e semelhança de Deus. E dentro do jardim do Éden, através da escola do Éden, eles aprendiam a respeito do caráter de Deus, como serem mais parecidos com Deus. Eles já eram imagem e semelhança de Deus, mas eles não nasceram sabendo. Eles precisavam agora se aprofundar neste conhecimento a respeito de Deus e refletir a vontade de Deus em cada ação deles. Foi a partir da educação do Éden que isso se tornou possível. Agora que eles já não queriam mais ser imagem e semelhança de Deus, quando eles abriram mão disso, optando pelo pecado, dizendo, Deus, eu não quero seguir as suas orientações, eles já não tinham o que aprender ali dentro. Então eles foram expulsos, porque eles não poderiam continuar, como o próprio Deus falou, ali em pecado, se opondo a Deus e ainda assim serem imortais, tomarem parte do fruto da vida e continuar uma vida eterna em pecado. Que embora muita gente acha que isso seria um benefício, não, seria horrível. Imagina você viver para sempre e nunca ter a oportunidade de ser feliz, mas viver na vida miserável do pecado a eternidade. Por conta disso que eles foram expulsos, porque ali dentro já não havia mais espaço para eles, não havia o que eles poderiam aprender. Muito bem, esse é o nosso quadro quiz, vocês já ouviram aqui os comentários dos nossos convidados, mas deixa eu lançar mais umas duas perguntas para vocês aqui, importante. Primeiro, lembrando que o pastor Wesley lançou para nós lá no começo do nosso programa Reticências. Pastor, se Deus criou Adão e Eva perfeitos, por que eles precisavam de educação? Acho que isso aqui é para todos nós. E segundo, o que a gente pode tirar de aprendizado da primeira escola do Jardim do Éden para a educação hoje e para a educação que nós teremos na eternidade? O que vocês podem dizer sobre isso aí? Bom, eu vou me arriscar então, já que fui eu que fiz a pergunta, no início ali. Pergunta complicada. Espero que você tenha pensado e refletido nessa pergunta. Afinal de contas, eu acredito que ela fala bastante a respeito do que a lição traz para a gente. Mas por que eles precisavam de educação? Porque eles não nasceram perfeitos, né? Eles não nasceram prontos. Eles precisavam aprender. Eles conheciam a respeito de Deus, mas com aquele pouco tempo de vida, eles não conheciam a plenitude do caráter de Deus. E eu acredito que nós, mesmo na eternidade, jamais compreenderemos a maravilha do amor de Deus. Ellen White nos diz que passaremos a eternidade compreendendo o amor de Cristo e o seu sacrifício. É importantíssimo saber disso. Então, eles precisavam ser educados, mas eles também precisavam ser úteis. Então, a educação foi dada para eles porque eles precisavam se sentir úteis e eles precisavam continuar aprendendo. E me encanta a noção que passaremos a eternidade aprendendo não somente a respeito do amor de Deus, mas a respeito de muitas outras coisas que o universo e toda a criação de Deus tem para nos ensinar. Interessante, só puxando aqui para a gente, o professor de biologia aqui pode me ajudar. Lá na primeira escola, Deus ele tinha como base de essência ensinar acerca do seu amor. Nós passaremos a eternidade aprendendo e vai ser pouco para aprender do amor de Deus, que é maravilhoso. Agora, Deus utilizou também da sua criação para ser, de fato, objeto de estudo. Ou seja, eles já estudavam biologia e outras coisas das ciências naturais desde aquele tempo, né, professor? Sim, a forma como Deus fala para o próprio Adão, você vai cuidar da minha terra. Pô, para cuidar, não é para cuidar de qualquer forma, foi o próprio Deus que fez. Era necessário o ensino. Tempo para aprender como é que se trabalha com determinado vegetal, como é que se cuida de determinados animais que viviam ali naquele ambiente. Então, era necessário tempo, era necessário, por parte de Deus, uma didática, uma forma de explicar, e por parte deles, aprender. Então, eles precisavam saber mais sobre Deus, precisavam saber crescer, ter uma função como cidadão, por assim dizer, naquela época, para ter o que fazer naquele ambiente, que não era nada assim grande demais, como, por exemplo, cuidar de tudo que Deus fez. Então, era necessário, sim, que eles precisassem aprender, era necessário que eles fossem educados, era necessário que eles tivessem utilidade. Eles estariam cuidando do que Deus criou. É isso aí. Não é qualquer coisa. Agora, pensa comigo, só para a gente poder entender esse nosso tema. Se hoje nós já nos maravilhamos ao estudar as ciências naturais, estudar aquilo que Deus criou, mesmo em meio ao pecado, imagina o que será estudar a criação perfeita de Deus na eternidade. Nós podemos ver como que surgiu da mente de Deus tudo perfeito. Eu acho que teremos assunto aí para a nossa universidade celestial e será algo maravilhoso. Essa é uma formatura que eu quero participar e quero com certeza estar aprendendo juntos nesse processo. Que Deus nos ajude para isso. Você vai assistir agora um vídeo de um comentário de um amigo que está nos mandando
esses comentários para nós. Fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta. Bem, eu vejo o Jardim do Éden como escola porque o jardim nos ensina sobre 3 princípios, e para mim são os princípios base da Bíblia. O primeiro princípio que nós vemos é de que Deus construiu o ser humano para ser imagem e semelhança dele. O segundo princípio que eu vejo é porque no Jardim do Éden me ensina de que Deus instituiu no Éden a família, o qual é a base da nossa sociedade. E o terceiro princípio, que para mim é um dos maiores da Bíblia e que pode nos ensinar muito e pode ser uma escola para a nossa vida toda, é de que na Bíblia, no Jardim do Éden, é lá que Deus institui a salvação. Mesmo vendo o ser humano em pecado, errando, Deus olha para o ser humano e fala assim, olha, há uma salvação, há uma oportunidade e eu posso salvar você. Esses 3 princípios constroem toda a nossa vida e nos ensina a cada momento sobre o nosso Deus. Nós devemos ser a imagem e semelhança dele, nós devemos ter uma família com a base da nossa sociedade e mais que tudo isso, nós podemos ser salvos por Cristo Jesus. Olá, estamos aqui indo para o nosso último bloco, agora no quadro Aplicação Prática. Vamos tentar extrair da lição algo de importante para a nossa vida e que consigamos colocar em prática. Bem, eu queria dar um exemplo aqui a respeito de tudo que estudamos na lição. Nós entendemos que a educação ela é essencial para nós, como pecadores, para restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, através da educação, eu posso ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. E isso pode acontecer na minha casa, isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer através da leitura da Bíblia. Então, a aplicação prática é, vamos buscar a Jesus em todas as coisas. É possível aprendermos dele em todos os ambientes onde nós estamos. A minha aplicação prática é não tentar relativizar o que a Bíblia está dizendo. A Eva, por exemplo, Deus disse uma coisa, a serpente disse outra coisa, e ela ficou ali conversando com a serpente. E nossa fonte de estudo, nossa fonte de sim ou não, deve ser a Bíblia. O que a Bíblia disse, não adianta colocar meio termo ou tentar procurar, mas será que foi isso? Será que ele estava querendo dizer isso? É esquerda, esquerda, direita, direita, azul, azul. Então, o que a Bíblia disse é o que a Bíblia disse. Pastor Rafael. Uau, interessante. Peguei de surpresa. Aplicação prática aqui, para a gente poder tirar de pontos finais aqui da nossa lição. Veja, o que eu aprendo é que hoje nós podemos ainda ter Jesus como nosso grande professor, nós ainda podemos participar das salas de aula de Deus, que é a sua própria criação, mas nós não podemos nos acomodar na busca pelo conhecimento. A gente sabe que nós temos à disposição aquilo que vai nos fazer crescer e cada vez que nós conhecemos mais sobre o que Deus criou e aquilo que Ele faz, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele também. Johnny, o que é que a gente pode colocar em prática a partir do estudo da lição dessa semana? A gente comentou como a restauração da imagem de Deus. Mas como é que a imagem de Deus é restaurada na nossa vida? É o que falta muitas das vezes na nossa aprendizagem. Submissão. Uau. É você entender que existe uma autoridade que sabe e que você não sabe. Deus, ele na sua onisciência, ele sabe tudo o que é correto, ele sabe que é tudo que é o melhor para a gente. E muitas das vezes a gente o quê? Teima com o próprio Deus. E aí depois a gente volta para ele para falar alguma coisa, questionar alguma coisa como se ele tivesse errado. Então, muitas das vezes, o que falta para a gente é humildade e sermos submissos ao que ele está nos ensinando. A educação é boa, mas ela pode criar alguns sentimentos ruins, como orgulho, né? Às vezes a gente acaba por achar que sabe mais do que os outros, acaba querendo questionar a nossa maior autoridade, que é o nosso Deus. Gente, é isso aí, esse tema importante. E você sabe que uma reticências é uma continuação e ela é representada dentro da nossa linguagem com 3 pontos. Então, qual que é a ideia desse nosso programa? É sempre terminar o nosso programa com os 3 pontos que nós entendemos ser os pontos principais dessa lição dessa semana. Então, vai aparecer na tela para você, anote. Acho que são importantes para você entender aquilo que nós conversamos, tá? Primeiro ponto, a escola perfeita de Deus tem Jesus como professor, tem a criação como sala de aula e tem a humanidade como seus alunos. Essa escola ainda acontecerá. Segunda lição, nós sabemos que a mentira é a maior inimiga da educação. Cuidado. Terceira lição, nós sabemos também que a verdadeira educação tem como objetivo nos levar até o Mestre. Que você viva também essa verdadeira educação. Pastor Wesley. Cristo Jesus, em sua sabedoria, ele desenvolveu para todos nós diversas formas de aprendizado. O Éden foi um deles.
a natureza foi outra, mas nós nos dias de hoje ainda contamos com a força dos irmãos através da escola sabatina, a escola que faz pulsar o coração da igreja, onde temos a oportunidade de falar a respeito de Jesus, falar a respeito de Deus, aprender a respeito dele diariamente e ao lado dos nossos companheiros, ao lado dos nossos irmãos. O pequeno grupo também é uma oportunidade que nós temos de conversar, aprender a respeito de Cristo e também repassar a outras pessoas através do nosso testemunho. Não deixe de lado a escola sabatina, não deixe de lado as diversas formas de aprendizado que nós temos. Que Cristo Jesus possa ser, por assim dizer, aprendido cada dia mais por você e que o nosso caráter seja transformado à imagem e semelhança dele, como era o plano original e como será durante toda a eternidade. Muito obrigado, pastor Wesley, obrigado, Ryan Lacerda, obrigado, Johnny, e obrigado você que nos acompanhou até agora. Nós esperamos você no nosso próximo encontro. Nós vamos ter agora a oração, clamando a Deus, mas já quero te convidar para ficar ligado em nosso canal, para juntos nós continuarmos aprendendo no programa Reticências, o seu estudo dinâmico da lição da Escola Sabatina. Professor Johnny, ora agradecendo a Deus. Vamos orar então. Santo Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde. Agradecemos por mais esse dia. Muito obrigado por essa lição. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é paciente, o Senhor é bondoso, e o Senhor está disposto a sempre nos ensinar. Que nós possamos, Senhor, também desenvolver a característica, Senhor, de sermos humildes à sua palavra, à sua mensagem. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, a cada uma das pessoas que estão nos assistindo. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais. Um grande abraço.